Daniel, capítulo de número 10. Quero ler o versículo com você aqui, a partir do 11. Diz assim: E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra tremenda, né? Sabe, eu quero falar um pouquinho sobre posicionamento. Sobre se posicionar. Sabe qual é o problema do crente, do cristão? É falta de posicionamento. E eu não estou nem falando isso por causa do momento que nós estamos vivendo. Esquece o momento que nós estamos vivendo. Esquece o momento. Esquece aí eleição, esquece isso. Vou falar para a nossa vida. Na nossa vida pessoal, quantas vezes você deixou de se posicionar corretamente? E por não se posicionar corretamente, você foi atingido pelo inimigo e caiu. Sim, porque estamos numa guerra, numa batalha. E numa batalha, o soldado tem que saber se posicionar corretamente. Para usar a arma que tem, para dar um tiro, lançar uma flecha, sei. Ou para se defender. Se ele não souber se posicionar corretamente, ele é facilmente o quê? Atingido por quem? Pelo inimigo. Não é verdade? Não é isso que acontece? Se ele não souber se posicionar, ele vai ser atingido facilmente. Por quem? Pelo inimigo. Esse é o nosso problema. Falta posicionamento. E se nós não sabemos nos posicionar, meu amado, minha amada, nós somos atingidos facilmente. Daniel estava aqui e Daniel sempre se posicionou corretamente. Sempre do lado do Senhor. Quando você pega a história de Daniel, é tremendo. Daniel é levado cativo pequeno, novo, menino ainda. E ele, querido, escute, não culpa os seus pais pelo pecado, não culpa os seus antepassados pelo pecado. Daniel, quando vai orar, ele se posiciona como um pecador, como alguém que pecou. Ele fala, nós pecamos, nós prevaricamos contra o Senhor e a sua palavra, nós não obedecemos a sua palavra. Ele estava ciente, e ele não se posiciona como santinho, não se posiciona como melhor que A, melhor que B, melhor que C, que agora eu vou fazer melhor. Não, ele fala, olha, eu estou no barco, eu estou no mesmo pacote, eu estou no mesmo saco de vocês, nós pecamos. Ele usa a terceira pessoa no plural, se envolve junto. Só que Daniel, quando chega lá para servir um rei estranho, num país estranho, ele não se mistura, ele se posiciona sem querer saber o que vai acontecer com ele. Ele não faz chantagem com Deus, querido. Ele não diz, Deus, se o Senhor me abençoar, eu não vou comer essa comida. Deus, se o Senhor me tratar assim, eu não vou fazer isso. Não. Ele não faz barganha como muitos são ensinados a fazer barganha com Deus. Ele não faz barganha com Deus. Você sabe, está lá no comecinho de Daniel. O eunuco tinha que alimentar aqueles jovens com a mesma comida do rei. O que ele faz então? Daniel olha e fala, não, eu não posso me contaminar com essa comida. Eu não posso me contaminar com esses costumes. Eu não posso me contaminar com isso. Então Daniel, já bem novo, se posiciona ao lado de Deus e a favor de Deus e das coisas de Deus que ele aprendeu. Mas quantas vezes nós deixamos de nos posicionar com as coisas de Deus, do lado de Deus, com coisas que nós já sabemos.
e vamos levando de qualquer jeito, meia boca, falando não tem nada a ver, Deus vai entender, sim. Mas e as consequências que vamos ter que passar e assumir? Quantas famílias foram destruídas porque os pais deixaram entrar qualquer coisa dentro de casa? Quantas famílias foram destruídas porque o filho chegou na adolescência, a filha, e ele falou, não tem jeito, é assim mesmo, é o mundo que nós vivemos, deixa aí solto, porque um dia volta, um dia... Não. Pior ainda, quantos perderam o filho dentro de casa porque eles não se posicionaram como filhos de Deus, servos de Deus, não dando o exemplo em casa, queria que o filho orasse, fosse para a igreja, mas ele não orava e não ia. Queria que a filha buscasse a Deus, mas ele não buscava e ela não buscava. Como? Se o exemplo vem de casa, e se nós não damos exemplo em casa, ele vai buscar exemplo fora. E o exemplo fora não é o mesmo de casa. Então a culpa não é dele. Tem muita gente culpando o diabo está diante de Deus falando, não tenho culpa disso não, é eles que não estão se posicionando. Você consegue entender isso? Você consegue perceber que Deus preparou e fez tudo, mas a posição quem toma é você? Jesus estava crucificado, tinham 2 ladrões com ele, um na direita e um na esquerda. O ladrão que fica questionando Jesus, o ladrão que fica falando, se tu é Deus, filho de Deus, desce daí, arranca a gente daqui. Jesus não dá nem ideia para ele. Jesus não gasta tempo com questionadores. Aprende isso, meu amado, para de questionar. Você tem maneira de questionar tudo e todos. Questiona tudo e todos, mas não questiona você mesmo. Se a sua atitude está certa, se o seu posicionamento está certo. Jesus não dá ideia a ele, mas ao outro que chega para Jesus e fala, Senhor, eu sei que o Senhor não merecia estar aí, eu merecia, nós merecíamos, nós roubamos, nós fizemos, nós matamos, mas o Senhor não. O Senhor é um homem bom, um homem justo. Senhor, lembra de mim quando tu estiver no seu paraíso. Jesus para e dá atenção a ele. Agora eu quero que você preste atenção, Jesus estava onde? Na cruz. Estava sentindo dor? Estava agoniando, porque a cruz matava sufocantemente, a pessoa ia sufocando, os ossos iam quebrando, porque ela não aguentava sustentar o peso com o braço, com o pé, então a carne ia dilacerando, o corpo ia caindo, e os pulmões iam sendo apertados, o ar não entrava. Jesus estava nessa situação, mas mesmo assim Jesus para a sua agonia, ele subjuga a sua agonia para dar atenção a alguém que deu atenção e reconheceu quem ele é. Oh, aleluia, isso é tremendo, meu amado. O ladrão, por sua vez, estava numa agonia terrível, fim da sua vida, mas ele tem tempo de se posicionar ainda, ele se posiciona, Senhor, lembra de mim, Senhor, eu sei que tu és filho de Deus, eu sei que tu não mereces estar aí, eu sei que o Senhor nunca pecou, lembra de mim quando tu entrar no teu reino. O ladrão se posiciona, Daniel está ali, a comida é servida, o banquete, carnes, bebidas, vinho melhor. Daniel fala, eu não posso comer isso, me dê legumes. Nós vamos comer legumes. Eu e quem mais quiser. Vamos beber água. E você sabe a história, ele come legumes e bebe água o tempo todo, os 3 anos. E ele e os seus amigos saem dali como os homens mais cheios de sabedoria, mais vistosos, mais bonitos. Aleluias. Por causa de um posicionamento. Qual tem sido o seu posicionamento, meu amado? Como você tem se posicionado? Como você tem se posicionado? Qual tem sido a sua posição nas circunstâncias de adversidades que você tem vivido? Nas suas dificuldades, nas suas tribulações. Quais têm sido? Aqui diz que Daniel estava fraco. Olha que interessante, o anjo diz para ele que no primeiro dia que ele se inclina a orar e a conhecer as coisas de Deus, Deus ouve e envia a resposta. Mas ele não ora um dia só e para, ele continua ali perseverando, aguardando algo de Deus. Numa posição firme, 21 dias aguardando e a resposta chega.
Eu e você não conseguimos esperar 5 minutos. Nós queremos falar agora e que a resposta venha já. Ei, não é assim. Não é assim. Aprenda. Escute. Escute. Daniel, ele sai dali e vai servir o rei. Ele está servindo o rei. E o que acontece? O rei tem um sonho e quer que as pessoas contem o sonho que ele teve. Chama os magos, ele fica meio que preocupado, os magos chegam lá e eles falam assim, qual foi o sonho? Conta pra gente discernir. Ele falou, não vou contar não. Eu quero que vocês revelem para mim o sonho que eu tive. E conforme vocês revelarem o sonho que eu tive, vocês me dão uma interpretação dele. Mas eu não vou contar para vocês não, vai aí. Os magos endoidaram a cabeça. Falou, vão morrer todo mundo, porque isso é impossível. Como é que eu vou saber o sonho que ele sonhou se eu não dormi o sono dele? Não dá, não. E fizeram tudo o que podiam fazer, mas não conseguiram respostas. Mas ali tinha Daniel, Mesaque, Sedaque e Abednego. 4 homens de Deus cheios de sabedoria, porque desde cedo se posicionaram em Deus e por Deus. Estavam servindo um Deus estranho, um rei estranho, numa terra estranha, mas continuaram honrando o seu Deus. E eles vão e pedem ao rei um tempo. Olha, dá um tempinho aqui que eu vou falar com Deus. Me dá um tempinho que eu vou conversar com ele para ver se ele me diz o que você sonhou, para me dar a você a interpretação. Espera um pouquinho, eu vou lá falar. E eles chamam os seus amigos, eles começam a orar, eles começam a clamar a Deus. Eles vão bater aonde há a solução, eles se posicionam. Deus, e olha, não é para salvar só eles, salvava todos os magos. Só Deus, só Deus, só Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Oh, aleluia. Glória a Deus, meu amado. Glória a Deus, minha amada. Escute. Deus dá a Daniel o sonho. Junto com o sonho, Deus dá a interpretação. Daniel entra naquele palácio agora pela segunda vez e fala, rei, eu já sei o que o senhor sonhou. O rei fala, como? Eu conheço um Deus, rei. Ah, eu conheço um Deus. Ah, rei, eu vim para cá porque esse Deus nos trouxe para cá. Sabe, você conseguiu conquistar Israel e Jerusalém porque esse Deus permitiu, é o Deus que nós servimos, é o Deus criador dos céus e da terra, inclusive é o Deus que colocou você sentado nesse trono aí. E ele me falou que você sonhou com uma estátua, a estátua era assim, desse jeito, assim, 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 dividida dessa maneira, cada um representava um governo, um reinado, e isso e aquilo, e o rei fica encantado com aquilo. Mas por quê? Posicionamento. Amado, é época da igreja se posicionar. Eita, nós vivemos a época da mídia. Eu estou aqui numa live com vocês. Quem não estiver assistindo agora vai poder assistir depois, porque vai ficar aqui no Facebook. A internet, o advento da internet traz tanta coisa para a gente, mas o que mais a gente vê na internet é gente deixando de se posicionar, é aproveitando o tempinho para brigar, crente brigando com crente, irmão brigando com irmão por causa de A ou de B. Já era feio, amado, a gente ver irmãos brigando por causa de time de futebol, agora não é mais time de futebol, agora é por causa de um partido político ou por causa de um líder político. Que é isso, gente? Eu sei que tem muita coisa envolvida nisso, mas não temos que brigar. Pelo contrário, temos que aprender a respeitar um ao outro. Diferenças existem, sim, sempre vão existir, vão fazer parte da nossa vida. Afinal de contas, numa denominação congregam muitas pessoas e essas pessoas pensam diferente, têm gostos diferentes.
E eu tenho que respeitar o gostear, e fulano tem que respeitar o meu gosto, e vivemos em comunhão, porque o que nos une é maior do que o que nos separa. Se o justo governar, vai ser bom para todo mundo. Se o mal governar, vai ser ruim para todo mundo. Mas está todo mundo no mesmo barco. Daniel estava ali. E Daniel continuou passando por problemas, passando por adversidades, mas sempre se posicionando em Deus e do lado de Deus. Mas sem forçar nada. Lembra quando fizeram o edito ao rei para lançá-lo na cova? Porque eles queriam pegar alguma coisa contra Daniel, mas não tinham como pegar, porque Daniel era um cara justo, um cara que não se corrompia. Ele fazia parte do governo, ele governava, era um dos 3 comandantes, o rei queria colocar ele sobre todos. Daniel não aceitava propina. Daniel não entrava na corrupção, não entrou no mensalão, no petrolão, na rachadinha, não entrou em nada. Ele governava com equidade, com a justiça de Deus, fazendo bem para todo mundo, para quem era judeu, para quem não era judeu, para quem era sírio, para quem não era. O governo dele era um governo de justiça que alcançava todos, sem partidarismo, sem privilégio para A ou para B, porque eram diferentes. Não, por quê? Porque sobre ele estava Deus, e ele representava Deus acima do rei. Mas os outros armam para ele, e faz um edito, o rei assina. E Daniel, claro que Daniel sabia daquele edito, irmão. Ele não foi orar porque não sabia, porque se ele soubesse, ele não ia orar, conversa fiada. Ele sabia. Mas ele vai orar como ele sempre fez. Ele não vai orar escondido. Ele não vai dar um voto escondido e dizer que fez outro. Ele abre a sua casa, sobe no 2º andar, abre as janelas para a banda de Jerusalém e ora como ele fazia há muito tempo. Aleluia, orando por Jerusalém, orando por Jerusalém, orando por Israel e pedindo ao Deus dos céus, Criador dos céus e da terra, e pedindo ao Deus que ele se posicionou com ele, aquele Deus que ele adorava. E o que acontece? Os orelhudos estão lá, pronto para entregar a ele, e fala: rei, olha, o senhor não fez um edito? Ninguém pode pedir nada a ninguém, mas está lá, ó, Danielzinho, o teu escolhido, Danielzinho, aquele que o senhor quer colocar sobre todo mundo, está lá pedindo ao Deus dele algo diferente, isso não pode, está aí, tem que jogar ele na cova dos leões. E o rei, muito triste, palavra de rei não volta atrás, chama Daniel, não posso. Daniel fala: fica tranquilo, rei, eu não pequei nem contra o Senhor, nem contra o meu Deus, pode cumprir o edito. Se os leões me comerem, amém. Se não comerem, amém. Mas eu não vou mudar minha posição com Deus. Eu vou continuar em Deus. Sabe, tem tanta gente que muda a posição em Deus por causa de um bem que vai receber. Na verdade, vendem a sua posição com Deus. Mas isso é velho, tem profetas que se venderam na Bíblia. Então, escute, preste atenção. Daniel lançado na cova. O rei fica desesperado, nem dorme à noite. E Daniel passa uma noite tranquila, sossegada, na sua casa. Sossegadinho, tranquilinho. De manhã cedo o rei vai lá e pergunta: Daniel, Daniel, pôde o seu Deus te livrar? E ele fala: vive, ó rei, porque o meu Senhor não achou nada injusto diante dele que eu tenha feito, e nem diante de ti. E o rei então manda tirar pedra, pega aqueles homens que acusaram Daniel e lança eles na cova depois de tirar Daniel. E antes que ele chegue ao chão da cova, os leões já devoravam aqueles homens. Posicionamento. Mas se Daniel tivesse morrido lá, estava errado? Não, poderia acontecer. Porque os homens que foram lançados na fornalha, os amigos de Daniel, que se posicionavam também com Deus, falaram para Nabucodonosor: olha, nós não vamos adorar a sua imagem, não vamos adorar a você, só adoramos a Deus. Pode aquecer a fornalha quantas vezes quiser, pode nos jogar lá, se Deus quiser, vai nos livrar, se não quiser, morreremos ali, mas não adoraremos a tua imagem. Posicionamento. Amado, quantos irmãos foram mortos na arena?
Quantos irmãos foram queimados na fogueira porque descobriram na palavra que só Cristo podia salvar e foram tirando as indulgências, foram pregando o evangelho verdadeiro da graça e da salvação e foram perseguidos por igreja? Quantos? Famílias inteiras colocadas no Coliseu para serem devoradas por leões. Homens, mulheres e crianças, mas não retrocederam, mas não deixaram a posição, mas não saíram. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Meu amado, vai chegar um tempo em que a igreja vai ter que decidir se posicionar. Já estamos vivendo esse tempo. Ou retrocedemos ou avançamos, ou retrocedemos ou avançamos, mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Porque o justo viverá da fé. E se ele retroceder, a Bíblia diz, o Senhor fala, a minha alma não tem prazer nele. Quem é o justo? É o que faz tudo certo? Não. É o que foi justificado pelo sangue de Jesus. É todo aquele que levantou a mão e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, meu amado, minha amada, eu preciso entender isso, eu preciso compreender isso, eu preciso avançar nisso. Porque vão ter momentos que eu e você vamos ser questionados. Vai ter momentos que eu e você vamos precisar declarar a nossa fé. Não só para orar por um doente, não só para liberar uma palavra, mas para dizer a quem nós servimos, se somos de Deus ou se somos de Deus. Lembra lá de Elias? Até quando vão cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serve a Deus. Se é Baal, serve a Baal, mas sai de cima do muro, se decida, se posicione. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. É isso que ele está dizendo, meu amado. Daniel, capítulo de número 10. Daniel está orando. Daniel está buscando. Daniel quer saber algo, ele precisa, ele está angustiado. Olha o que diz aqui no comecinho do capítulo. Aleluia. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltsassar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Olha o que diz o versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi. Nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Sabe, ele toma uma posição, porque ele recebe uma palavra, uma revelação, e aquilo entra no espírito dele, ele se entristece pela palavra, não, ele sente o peso dessa palavra. Nós não sentimos mais o peso da palavra de Deus, meu amado, vivemos de qualquer jeito como um bando estourado. Porque falta o temor, são piadas com o nome de Deus. Sem temor, amado, nós não conseguimos alcançar Deus, porque o temor é o princípio da sabedoria, e se o temor saiu, não há mais sabedoria. E se não temos sabedoria, nós estamos perdidos. Daniel esteve triste, contristado, e jejuou por causa daquilo. E ele começa a buscar a Deus, ele começa a buscar a Deus na sua angústia, ele começa a buscar a Deus na minha angústia, clamei ao Senhor, ele começa a buscar a Deus na angústia dele, ele vai buscando a Deus porque ele precisa ser renovado, ele precisa ser fortalecido, a angústia vai enfraquecendo, a angústia vai minando, a angústia vai, aleluia, depreciando o nosso espírito, e ele está ali, ele vai ficando assim. Talvez, meu amado, você que esteja ouvindo essa live esteja assim, sabe, angustiado.
Tantas coisas têm acontecido, seu espírito está triste, você chora, nada que você faz satisfaz. Comece a buscar a Deus, porque nesse momento de angústia nós não temos forças para buscar a Deus, mas nessa hora Deus está dizendo: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Levante-se, posicione e comece a buscar a minha face, diz o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Daniel, homem muito amado do Senhor. Desde quando você se inclinou, desde o primeiro dia que você se inclinou a conhecer essas palavras, a buscar a face do Senhor, o Senhor te ouviu. Eu vim por causa das suas palavras. Ei, sabe, a tristeza pode tomar conta, faz parte. A angústia pode tomar conta, faz parte, amado, da vida. Mas dependendo da palavra que você vai liberar para Deus, dependendo do posicionamento que você vai liberar para Deus, isso vai atrair Deus até você, e Ele vai vir, e Ele vai vir, e Ele virá, e Ele chegará até você, e quando Ele chegar até você, Ele vai tocar em você, e quando Ele tocar em você, Ele vai te fortalecer, quando Ele tocar em você, você vai ser renovado, quando Ele tocar em você, quando Ele tocar em você, alguma coisa vai acontecer diferente. Oh, te calabandarabadarabadarabia. Creia nisso, meu amado. Oh, la calabandarábia. Quando ele toca, a doença sai. Quando ele toca, o corpo obedece. Quando ele toca, os principados saem retiradas. Quando ele chega e toca em você, ele muda a situação. Ele muda as circunstâncias, ele muda a história. Você não precisa criar uma história, ele muda a sua história. Ele muda a tua história. É ele que muda. É ele que muda. É ele que muda. Oh, rabadarabacaia. Dei calabasuriendei calabandarabahamanás. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus. Meu amado, se posicione em Deus. Eu quero encerrar com você aqui agora. Eu quero orar contigo. Se posicione em Deus. Se posicione. Compartilhe essa live com seus amigos. Amém? Uma palavra de fortalecimento, uma palavra de posicionamento. Os dias são maus, mas se posicione em Deus. Se posicione. Não troque a sua primogenitura por um prato de lentilha. Não troque. Não troque, você pode pagar um alto preço. Oh, Santo Deus, bendito é o teu nome. Louvamos ao Senhor porque Tu és Deus poderoso, Tu és grande e tremendo. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, ó Deus, obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado porque Tu és poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Oh, toca o meu irmão, toca a minha irmã nesse momento. Vai de encontro a ele, vai de encontro a ela, Senhor. Eu apelo o seu milagre e faz seu nome ser glorificado e exaltado para a glória e honra de Jesus. Opera, Jesus, eu te peço. Manifesta a graça do Senhor, eu lhe peço. Entra com a sua provisão e a sua providência para a glória e honra do nome de Jesus. Meu Deus, os dias são maus, sim, são maus, mas a sua igreja foi colocada na terra como sal da terra, como luz, aleluia, para iluminar e para salgar, para dar sabor, ó Deus, que nós possamos nos posicionar dessa maneira e entender que para isso fomos chamados. Então abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, e opera o seu milagre em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, um beijo no seu coração. Deus te abençoe rica e poderosamente. Até a próxima. Olha, antes de terminar, quero convidar você. Estamos aqui na Coffee Niterói toda terça, sexta e domingo. Terça e sexta às 19h30. Isso, e domingo às 18h30. Você é nosso convidado a estar conosco aqui, adorando, bendizendo e glorificando ao nome do Senhor. Aqui não é um lugar para perfeitos. Aqui está cheio de imperfeitos. Eu sou imperfeito, Maciel é imperfeito, a pastora Flávia é imperfeita, a presbítera Marcela é imperfeito, Luiz, todos nós que estamos aqui somos imperfeitos. Mas nós temos um Deus que é perfeito.
Sim. Então aqui é um lugar para imperfeito, aqui é um lugar para pecador, aqui é um lugar para rejeitados. Nós costumamos dizer que aqui é a caverna de Adulão, a igreja do porão. Sim, o que tinha na caverna de Adulão quando Davi chegou lá? Os rejeitados, os que estavam com corações amargurados, porque a sociedade os desprezava. Quantos foram desprezados por outras denominações? Expulsos porque não foram entendidos, compreendidos, ou porque não concordaram com isso, concordaram com aquilo. Eis, aqui é o teu lugar. Deus está te chamando. Venha, não deixe de adorar por causa disso. Não deixe de congregar por causa disso. Venha adorar a Deus conosco. Aqui é um lugar de pessoas imperfeitas. Amém? Estamos buscando a face do Senhor e é Ele que nos aperfeiçoa. Quando formos aperfeiçoados, sairemos daqui. Não iremos para outra igreja. Ele nos levará para estar com Ele. Amém? Então estamos aqui na Estrada General Castro Guimarães, 744, Casa 2, Largo da Batalha. Entrando na igrejinha, terceira casa à esquerda. Assim você vai entrar, à esquerda tem um muro verde, ficam geralmente 2 carros na calçada, que é um Gol prata e um outro carro da Citroën preto. O portão é logo ali do lado. Em frente a uma loja de material de construção. Amém? Você é nosso convidado. Deus te abençoe. Fique na paz.